Começa falando da gente, das mulheres, afinal de contas, estamos na reta final de março. E embora as mulheres tenham motivos de comemoração, de muita alegria, motivos para receber muitos mimos e presentes, este mês também nos lembra que há ainda muito para se conquistar, né? E a gente vai refletir um pouquinho sobre os avanços e retrocessos na luta pela igualdade com uma advogada muito competente, muito querida, minha amiga Ana Bernal. Doutora Ana, seja bem-vinda. Olá, Cláudia, boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Eu aproveito esse espaço para desejar a todas as mulheres um feliz Dia das Mulheres, que se comemorou, como você bem disse, agora no dia 8 de março. Muito obrigada. E aí você falou bem a palavrinha que eu queria ouvir, comemoramos. A gente comemora mesmo porque a gente tem conquistas a serem comemoradas. Mas esse dia é um dia que marca uma luta por igualdade, né? E aí eu queria te perguntar se tem muito mais para a gente caminhar. Tem lutas que a gente ainda precisa travar? Olha, Cláudia, o nosso tema de hoje, ele nos leva a fazer uma breve reflexão histórica, para entendermos aquilo que conquistamos até os dias de hoje. Então, historicamente, a mulher esteve confinada no lar por milênios, responsável pelas tarefas domésticas, como o cuidado com os filhos e com as tarefas do lar. Então, para vocês terem uma ideia, na Grécia, por exemplo, a mulher ocupava a mesma posição do que um escravo. Isso veio mudando ao longo dos tempos, graças a Deus. A mulher se manteve por várias gerações no estado de total dependência, subordinação, e ela era supervisionada pelo sexo masculino, o qual sempre foi supervalorizado em detrimento do sexo feminino. Então, uma marca profunda, como você bem disse, na história se deu no século XVIII, quando foi substituído o trabalho artesanal por máquinas. E aí foi preciso as mulheres para assumirem esses postos, muito embora ainda em condições totalmente precárias do trabalho feminino e com salários muito reduzidos, porque se entendia que os homens trabalhavam mais e que a mulher não tinha a mesma capacidade que o homem para exercer a mesma função. Infelizmente, isso ainda se observa em alguns cargos até hoje. Mas há conquistas no Brasil e no mundo, sim, e hoje, como a gente comemora, eu digo que não é o dia, é o mês internacional da mulher, então eu gostaria de falar algumas conquistas, elas servem não só para comemorar nosso dia, mas principalmente para nos levar a reflexões de onde nós saímos e onde nós estamos. A gente só sabe para onde vai se soubermos de onde viemos. Então, lá em 1916, teve a luta sufragista, extremamente importante, onde uma reunião pública de mulheres que lutavam pelos direitos políticos, sociais e econômicos. Em 1911, as mulheres ganham o direito de fazer faculdade aqui no Brasil. 1911, não faz tanto tempo assim. 1917, uma fábrica em Nova York, acontece um incêndio onde morrem 130 operárias mulheres. Elas foram carbonizadas. E nesse mesmo ano, em 8 de março, 90 mil trabalhadoras russas participam de um protesto conhecido como Pão e Paz, onde elas passam a celebrar, então, o Dia Internacional da Mulher. Elas lutavam ali também pelas condições de dar um futuro para os filhos, porque não existiam, eram tempos de muita escassez e as mulheres não tinham como ofertar alimentos suficientes para seus filhos. 1918, as mulheres conquistam o direito de voto na Inglaterra. 1932, a Constituição Federal Brasileira permite pela primeira vez que as mulheres votem, ainda só as casadas, aquelas que possuíam renda também. Em 1945, a Carta das Nações Unidas reconhece a igualdade de direitos aos homens e mulheres. 1960, a criação e comercialização da pílula, que foi uma grande dependência para a mulher, enfatizando também nesse ano a profissão que a mulher começou a exercer no mercado de trabalho. 1975 é o chamado Dia Internacional da Mulher,
onde a ONU fixa esse ano como Internacional da Mulher para nos lembrar das nossas conquistas, tanto políticas quanto sociais. 1988, muito importante, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, disse que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mesmo ela tendo dito isso em 1988, em 2002 precisou o Código Civil brasileiro surgir num ambiente mais igualitário e compilar grande parte da igualdade dos direitos da mulher, dando tratamento igual às mulheres, cujas mesmas até então precisavam de autorização dos pais ou dos maridos quando casadas para terem a sua assinatura em um contrato, por exemplo, ratificado. Então, nesse ano, 2002, com o surgimento do novo código, o destino da mulher passa a não ser exclusivamente o casamento, que até então ela dependia totalmente do homem, então o destino natural seria o casamento. Ela adquire a capacidade civil plena e também a direção familiar, que até então era dada exclusivamente ao homem e denominada como pátrio poder e não direção familiar. 2006, uma grande conquista com a Lei Maria da Penha, primeira lei a reconhecer e criar mecanismos de defesa para as mulheres vítimas de violência doméstica, inclusive medidas de urgência concedidas e uma efetiva punição de seus agressores. 2015, outra grande conquista, o feminicídio. A lei alterou o artigo 121 do Código Penal para caracterizar a morte das mulheres em razão do gênero um crime hediondo. 2019, a Lei 13.871 obriga o agressor de mulheres a ressarcir ao SUS os gastos, assim como as suas vítimas. 2020, o artigo 4º da Lei Maria da Penha, artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Maria da Penha, obrigou, então, os agressores a participarem de programas de reeducação, mesmo na fase de inquérito policial, ou seja, antes da sentença. Isso para diminuirmos a reincidência de violência contra as mulheres. Ainda no mesmo ano, então, o ano passado, com a época, início da pandemia, foi sancionada a Lei 14.022, que obrigava o atendimento ininterrupto, inclusive presencial, delegacias da mulher também, para proteger as mulheres de violência doméstica e os mais vulneráveis. No mesmo ano, foi criado um aplicativo chamado Juntas, onde a mulher pode cadastrar 4 pessoas que sejam da sua confiança para, no caso de ocorrer violência doméstica, ela apertar 4 vezes o botão do seu celular e essas mulheres que estão cadastradas, elas recebem uma mensagem para que possam, então, socorrer de alguma forma essa mulher. Então, essa foi basicamente uma parte de conquistas que a mulher vem obtendo ao longo do tempo, para nós podermos entender aquilo que nós temos hoje. Olha que bom, gostei dessa passadona aí nessa história das conquistas das mulheres. Segura aí que eu volto já já para a gente falar o que é que a gente tem que ainda batalhar para conseguir. Eu volto já já. Doutora Ana Bernal nos ajudando a entender esse progresso, né? É um progresso, e eu não digo que é só para as mulheres, para a sociedade, porque assim a gente tem uma sociedade mais justa, uma sociedade amorosa, calcada em bons valores, né? Isso é muito bom, muito importante. Continuo conversando com a doutora Ana Bernal, ela já passou, assim, por todas as conquistas das mulheres, mas a gente sabe que a luta não para, a gente precisa de mais. O que seria tão importante agora e de que forma que a gente pode se unir para fazer essa luta pela conquista, doutora? Olha, Claudinha, essa igualdade jurídica vem sendo adquirida ao longo do passar do tempo, mas de forma paulatina. Claro que, como eu citei, temos muitas coisas que melhoraram. Hoje a mulher pode socorrer das delegacias da mulher, que deveriam funcionar 24 horas, porque a Lei Maria da Penha assim determina, muito embora em São Paulo apenas uma hoje funcione 24 horas. Ela tem a Defensoria Pública, ela tem o Ministério Público, ela tem a Carta da Mulher, ela tem grupos de apoio voluntários, como o Limite do Amor, que acolhem essas mulheres e ajudam essa mulher com o acolhimento necessário para que ela possa sair do ciclo de violência. A mulher tem o 180,
que é para denunciar quando é vítima de violência, 190 quando ela está efetivamente sofrendo a violência doméstica, e com todos esses mecanismos, esse apoio que foi criado para que ela possa realmente sair do ciclo de violência, o que nós percebemos é que o forte machismo carrega ainda um abismo entre os gêneros, exemplificando aí as mulheres sempre sendo inferiorizadas em relação aos homens. Então, é isso que precisa mudar. A cultura machista ainda é principalmente nas questões de salário, oportunidade de emprego, são muito grandes. Mudanças vêm ocorrendo, sim, gradativamente. As mulheres estão cada vez mais independentes, conquistando cada vez mais o seu espaço na sociedade, no mundo corporativo, que por anos e por gerações lhe foi cerceado, Cláudia. Mas a mulher brasileira hoje sustenta, muitas delas, os lares, as suas famílias, trabalham em áreas diversas, muitas com planos de carreira, outras se capacitando, sempre buscando se capacitar e qualificar para obter melhores vagas de emprego. Isso é uma característica muito forte que vem se observando na mulher brasileira. Então, apesar dessas desigualdades apontadas, o Brasil também já vem refletindo, e as empresas privadas, em promover vagas para as mulheres, igualdade de oportunidades e salários, porque entendem que a diversidade no mundo corporativo, ele tem diversos benefícios. Então, isso também é uma grande conquista, que a mulher ainda, embora precise lutar, nós já temos sim essa conquista a mais. Mas sim, precisamos seguir lutando. A misoginia é um dos maiores crimes contra a humanidade, no meu ponto de vista, o mais sólido, o mais arraigado historicamente, e contra a espécie humana. Como você bem disse lá atrás, não é contra a mulher, é contra a espécie humana, contra os direitos humanos, porque a mulher é um ser humano. Então, para superarmos esse crime de ódio, ainda temos sim que lutar diariamente. Mas, apesar de tudo isso, a luta pela igualdade de gêneros, a igualdade entre homens e mulheres, já é um caminho sem volta, Cláudia, não há mais volta. Devemos nós, sim, mulheres, sempre lembrar que somos seres em construção e devemos diariamente acolher a mulher que precisa, aquela mulher que está ao nosso lado, sempre olharmos com olhar de acolhimento para essa mulher. Perfeito. Então eu vou fazer uma proposta. Dá 2 minutinhos, a gente volta só para acolher essa mulher. Aí eu quero que você fale um pouquinho do grupo de apoio, um pouquinho dos canais que ela tem para construir uma rede de apoio, tá bom? Então eu volto já. Você que está sofrendo, você que está passando por qualquer tipo de violência, violência emocional machuca e causa dores terríveis, traumas seríssimos, violência física, fica aí, tá bom? Já já a gente vai passar para você algumas dicas de como é que você pode sair dessa situação tão doída. Fica, é para você que a gente está conversando, viu? Doutora Ana Bernal, vamos lá. Eu sei que tem muita gente neste momento passando por situação de violência, e eu até falei que pode ser a violência emocional, né? A violência física. Como é que a gente acolhe essa mulher que está lá do outro lado sofrendo? Cláudia, eu convido todas as mulheres para nós fortalecermos em uma construção, informando cada vez mais mulheres, fortalecendo uma mulher, saímos todas fortalecidas, praticarmos a sororidade, dialógica, chegando às mulheres à nossa fala e dando também voz às mulheres, independente de qual mulher, sem qualquer tipo de preconceito. Então, se nós ajudarmos a construir uma sociedade mais igualitária, mais coesa e mais justa, nós estamos ajudando todas essas mulheres. Além de todas essas redes de apoio que eu já falei, o nosso grupo, @o Limite do Amor, está disposta a abraçar qualquer mulher, a acolher qualquer mulher, seja para ela identificar o tipo de relacionamento que ela está vivenciando ou para sair do ciclo de violência. Existem hoje no Brasil diversos grupos de mulheres totalmente voluntários, onde encaminham essa mulher
para todos esses canais em conjunto com prefeitura, estado e governo, onde ela tem o suporte e apoio sem ela gastar qualquer valor. Mas, Claudinha, eu queria deixar hoje aqui uma singela homenagem a grandes mulheres que nos antecederam em lutas e conquistas femininas para representar hoje aquilo que nós somos. Então, eu gostaria de homenagear de forma singela Simone de Beauvoir, uma ativista política francesa, que uma papista, diria eu, nas conquistas femininas, porque ela publicou em 1949 o livro que já criou as bases do feminismo e mapeou as formas de violência e de opressão do sexo masculino, isso lá em 1949. Berta Lutz, uma brasileira que teve uma influência profunda e direta nos movimentos políticos que nos levaram a garantir o voto, o direito de voto das mulheres lá em 1934. Catherine Johnson, é uma americana que, em tempos de segregação, trabalhou e nos representou na NASA, um ambiente que até hoje ainda é considerado totalmente masculinizado, erradamente, obviamente. Virginia Woolf, grande mulher literária, ela escreveu um livro no século XX, ousou escrever sobre a mulher na sociedade, uma época em que ela não tinha sequer reconhecimento como mulher. Uma inglesa também que fez muita diferença na vida de todas nós mulheres, que hoje podemos ser aquilo que nós quisermos, ser profissionais, ser dona de casa, e mesmo assim, se a mulher optar por ser dona de casa, que ela seja respeitada pela sua escolha, sem julgamentos e sem preconceito, como não o é em relação ao homem. Então, o que nós temos que fazer todos os dias? A luta continua assim, ainda temos muitas para fazer, principalmente na questão de salário e na violência doméstica, mas nós temos também muitas conquistas e nós precisamos nos lembrar delas para nos fortalecermos, nos encorajarmos e seguirmos com a nossa luta para termos, sim, um mundo melhor para todos nós. É isso aí. Muito obrigada. Sempre muito bom vê-la. Vou passar aqui os contatos do grupo e até a próxima. Tchau, doutora. Obrigada, Cláudia. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Olha, a doutora Ana Bernal, ela tá no Instagram com esse grupo que é maravilhoso, O Limite do Amor. Entra lá e segue. O Limite do Amor. Você vai se fortalecendo ali, tá bom? Manda direct que elas respondem. O Limite do Amor. Ou então no Advogada Ana Bernal. Pessoa maravilhosa que tá ali, ó, coração aberto para ajudar.